Fala galerinha, tudo bem? Chave do Enem no ar, você sabe, hein? Essa é a noite de aula de matemática. Já pegou seu material? Sua apostila da Casa Publicadora tá lá todo o conteúdo que vai ser trabalhado aqui e na descrição do vídeo você já sabe qual é o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, hein? Então fica atento, na descrição tem isso, na apostila também tem e aqui na nossa linda aula desta noite. Recordo você que depois da nossa aula nós teremos ainda a resolução de exercícios de linguagens, língua portuguesa e literatura. Então, sem mais demoras, fica sentadinho aí do outro lado e nós vamos ficar aqui falando desse lado, dando uma aula linda e maravilhosa de matemática para você. Então, te vejo daqui a pouco. Rodou a vinheta. Salve, salve, galerinha do Chave do Enem, primeiro ano do ensino médio. Muito bom ter vocês aqui de volta. Sejam bem-vindos à segunda aula da Chave do Enem, matemática, né? Falamos um pouquinho na primeira aula sobre notação científica, unidade de medida e terminamos ali com retas numéricas. Então, nessa introdução, a gente vai ter continuidade desse assunto. Primeiramente, um abraço. Eu vou escolher 3 estados aqui: Rio Grande do Sul, porque minha mãe é gaúcha; Pernambuco, meu pai é pernambucano; e os curitibanos, os paranaenses, a terra onde eu vivo. Sejam todos bem-vindos, vamos dar continuidade ao assunto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de intervalos, que é um pouquinho a continuação ali sobre os números reais, e falar um pouquinho sobre plano cartesiano. Assuntos bem importantes para outros tópicos que nós teremos. Então, sugiro que se você tiver no conforto do seu quarto ou na sua escrivaninha, na sua mesa, se acompanhe também do seu material da Casa Publicadora, pegue sua apostila. Vamos trabalhar no módulo 2 hoje da apostila de vocês do primeiro bimestre. Vamos então falar um pouquinho sobre intervalos. Produção, pode passar para o próximo slide para a gente? A gente vai ter ali a introdução de intervalos. Então a gente reparou lá há um mês atrás na aula que a gente falou sobre os conjuntos numéricos, que os números reais são todos os números que nós temos como a nossa verdade presente, são os números que nós conhecemos, nós trabalhamos no nosso dia a dia, que vocês conseguem fazer as operações dentro do dia a dia de vocês. Quando eu falei de conjuntos numéricos, os números naturais a gente consegue demonstrar eles de boa. Se eu falar, eu quero os números naturais de 2 até 5. 2, 3, 4, 5. Tranquilo. Os números inteiros. Eu quero os números inteiros de um ponto do menos 2 ao 3. Então eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Eu consigo nomear cada um deles. Só que quando eu começo a colocar os números decimais, quando eu coloco ali, os racionais, todo aquele número que pode ser escrito em forma de fração, quando eu coloco os números irracionais dentro do mesmo pacote, do mesmo balaio, eu preciso ter uma outra forma. Por quê? Vou começar te dando essa ideia de pensamento. Entre o 0 e o 1, quantos números existem? Talvez você fale assim, professor, bem no meio deles tem o 0,5, e eu vou concordar com você que tem o 0,5, mas também tem o 0,1, 0,2, 0,3. E talvez você fale, você pode escrever 0,1, 0,2, 0,3 até 0,9, depois 1. Só que entre o 0 e o 0,1, quantos números existem? Você já reparou que existem outros números? 0,01 está entre o 0 e o 0,1. O 0,02 está entre eles também. Quantos números reais a gente consegue escrever entre outros dois? Então, existe um texto muito bonito da matemática, eu vou falar ele de uma forma, que é como ele foi escrito, e aí depois eu vou traduzir ele para você de uma forma que você talvez entenda um pouquinho melhor. Dentro do material antigo sobre os números reais diz o seguinte: entre dois números reais distintos, ou seja, diferentes, existe ao menos um número real. Isso era o que foi escrito lá atrás, existe ao menos um número real.
Por quê? Porque você consegue mostrar esse 1. Agora, se eu for traduzir para você, eu vou te falar o seguinte: entre dois números reais existem infinitos outros números reais. Consegue perceber que a tradução talvez fique um pouquinho mais clara para você? Então, se eu perguntar para você quantos números reais existem entre o 0 e o 1, existem infinitos números reais entre o 0 e o 1. E eu não vou conseguir escrever todos eles. Eu não vou conseguir representar de forma de nomear, né, ou demonstrar todos esses números. Eu não consigo. Então, quando a gente fala sobre números reais, em questão de representação, a gente vem com a ideia da aula de hoje, que é a ideia de intervalos. É eu conseguir dizer, dentro de um estudo, os números que estão entre esse número e esse número. Quantos tem aqui? Infinitos. Então a gente só coloca as extremidades desse conjunto. Eu não consigo demonstrar todos eles. Então a gente tem 3 formas básicas de representação para essa parte de intervalos, né, dentro dos números reais. Obviamente, se eu estiver falando dos naturais, se eu estiver falando dos inteiros, segue a vida que você consegue demonstrar e representar todo mundo. Não tem nenhum tipo de problema. Agora, falou em números reais, eu preciso usar uma dessas formas que a gente tem aqui em cima. Então, propriedade do conjunto é onde eu vou dizer quem são os elementos. Não vou nomear eles, tá? Eu não vou dizer, tenho esse. Eu não vou, não tem como. Infinitos elementos, impossível. Agora, eu consigo colocar as propriedades nele. Se você olhar ali o conjunto A, está escrito o seguinte, questão de nomenclatura. X pertence aos reais, e aí uma barrinha na vertical que a gente lê como tal que. Então, X pertence aos reais, eu estou dizendo que ele é um número real, tal que. Tal que quer dizer assim, agora eu vou explicar quem é esse X. E aí repara que o X está entre dois números e aqueles símbolos traduzem para nós a ideia de X tem que ser maior que menos 3 e X tem que ser menor que 5. Então, os elementos, os infinitos elementos do conjunto A, são números que estão entre o menos 3 e o 5, sendo que ele não pode ser o menos 3 e ele não pode ser o 5. A gente tem só quem está entre eles. O conjunto B, a gente lê da seguinte forma. X pertence aos reais, X é um número real, tal que. E agora a gente tem X maior ou igual a 2 e menor que 6. Dentro desse intervalo, eu estou dizendo para você, através daqueles símbolos, que o 2 ele está dentro do intervalo. Ele faz parte desse conjunto. Enquanto o número 6 não faz. Ele chega muito próximo do 6. Eu posso dizer que ele chega no 5,999999999, infinitos noves, uma dízima periódica. Mas ele não pode chegar no 6. Isso a gente está dizendo das propriedades. É a propriedade daquele conjunto, daquele intervalo. Eu consigo mostrar para quem estiver lendo o exercício, para quem estiver estudando, com quem eu estou trabalhando. A segunda forma de representação são usando os colchetes. E eu só tenho 2 possibilidades, colchete para dentro ou colchete para fora. Eu já vou falar sobre uma forma de escrita um pouquinho diferente, né? Que alguns materiais, e aí dentro do Enem já apareceu das 2 formas, só para que você fique ciente. Mesmo que não venha cair no Enem, se cair dentro do vestibular aí na sua região, você está tranquilo, já está safe. Vou saber o que significa aquele símbolo. Ou até na prova dele, né, professor? Ou na prova mesmo, apareça lá. Fica, né? Fica ali no subliminar. Pode ser que venha aparecer na sua prova também. Então, colchete eu vou colocar para fora quando as extremidades não fizerem parte do meu conjunto, do meu intervalo, e o colchete para dentro é quando aquela extremidade fizer parte. Então, se você olhar no nosso slide ali, né, o conjunto A eu representei com colchete assim, colchete para fora, menos 3, o 5, colchete para fora. Porque nem o menos 3 e nem o 5 estão dentro desse nosso intervalo. Agora, no conjunto B, eu coloquei colchete para dentro, número 2, número 6, colchete para fora. Porque o 2 faz parte do nosso intervalo. O 2 está dentro do nosso intervalo, enquanto o 6 ali está fora. Tá joia? Então, a representação por colchete, muito utilizada, né? E fácil de ser reconhecida. Qual que seria a possibilidade que eu coloquei para você aí, dentro de prova, dentro de vestibulares, dentro de concursos de forma geral? Existe uma forma de escrita dentro da apostila de vocês, lá no módulo 2 também é citado isso, então muita atenção na forma de escrita.
O colchete para fora, em alguns casos, também é representado por um parênteses. Só que o parênteses é sempre para dentro. Toda vez que tiver parênteses, significa a mesma coisa. A gente traduz como colchete para fora, tá? Boa parte dos exercícios ou das questões que a gente vê dentro dos vestibulares é dado o parênteses quando a gente trabalha com o infinito. Por quê? Porque no infinito a gente nunca vai fechar, a gente nunca vai ter o colchete para dentro no infinito. Então eles acabam colocando parênteses, tanto para o menos infinito, indo para o lado negativo, ou para o mais infinito, indo para o lado positivo. Trabalhou com o infinito, geralmente é parênteses. Mas eu já vi, dentro de vestibulares, ter o parênteses também, né? No caso ali, parênteses menos 3, 5 parênteses, para representar o elemento A. E a terceira forma de a gente representar seria geometricamente. Eu vou tentar desenhar para vocês, né? Como é que a gente pode escrever justamente esses elementos dos conjuntos que a gente tem, dos intervalos que a gente tem. Vamos pegar aqui a caneta. O que a gente tem basicamente eu tenho um começo, então eu vou pôr aqui uma bolinha. Eita. Thiago, você consegue apagar para mim a bolinha? Acho que é mais fácil. Com o mouse aí, ficou muito pequena a bolinha. A gente vai pôr uma bolinha que simbolize ali as extremidades. Então eu vou pôr duas bolinhas que representam as extremidades. Opa, aí. Ah, bora. Isso. Valeu. Então eu vou fazer uma bolinha maior aqui. Ficou melhor. Uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. O que são essas bolinhas? Elas são as extremidades do nosso intervalo. Então, essa bolinha aqui representa o número menos 3 e essa bolinha aqui representa o número 5. Essa bolinha, repara, a gente vai dizer que ela está aberta. O que é? Ela não está pintada, ela está vazada ali no meio. Bolinha aberta. O que significa bolinha aberta? Quer dizer que aquele número que representa a bolinha não faz parte do nosso intervalo. Então, a única coisa que a gente vai precisar fazer é rabiscar. A gente fala que é fazer uma cobrinha, né? Pintar aqui um pouquinho a linha para representar, então, que o conjunto começa no menos 3, vai até o 5, onde nem o menos 3 e o 5 entram nesse nosso intervalo. Para efeito de comparação, se a gente for aqui no de baixo, né? Vou fazer também as duas bolinhas. Eu não vou fazer usando nenhuma proporção com a linha de cima, né? Dentro do exercício, se ele for trabalhar dois intervalos ao mesmo tempo, sugestão, usa uma certa regrinha para você evitar deixar um número maior na frente, atrás do menor, para não ter esse tipo de erro. Como um exercício não tem nada a ver com o outro, nesse momento, de boa. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a extremidade aqui, o primeiro é o 2 e o último é o 6. A gente precisa representar. Lembra que eu falei sobre bolinha aberta? Agora, o número 2 entra nesse conjunto, nesse intervalo. Então, aqui a gente vai chamar de bolinha fechada, que é o quê? Quando eu pinto a bolinha. Você repara que a bolinha agora ela vai vir preenchida. O do 2. A bolinha do 6 continua sendo aberta. Então, bolinha fechada no 2, bolinha aberta no 6. E para representar todos esses números, a gente faz o desenho da cobrinha ali, representando justamente aquele intervalo. Quantos elementos tem ali? Infinitos. Não tem uma quantidade que a gente consiga nomear todos os elementos. Tranquilo? Isso é a parte de representação dentro de intervalos. Pode passar para nós lá, Thiago? Para a gente poder falar um pouquinho sobre as operações. Nós temos 3 operações básicas com intervalos. São elas a interseção, a união e a diferença. Interseção representado com a letra U de ponta cabeça, união com a letra U e a diferença, sinalzinho de menos, tal qual é na matemática, né? A gente só precisa saber o que significa cada um deles. A interseção significa aquilo que pertence aos dois intervalos ao mesmo tempo. Então eu preciso olhar todos os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo para poder dizer, são esses. Então, de boa. União é quando eu junto, vou juntar tudo que tem nesse, tudo que tem nesse e vou demonstrar o que está nos dois ao mesmo tempo. É uma diferença bem grande entre um e outro, né? Enquanto um pega o que está nos dois ao mesmo tempo, união pega tudo. Uma coisa só, professor, tem elemento repetido nos dois conjuntos. Você não vai repetir esses elementos, tá? Demonstra ele apenas uma vez. E a diferença
A diferença é quando você pega algum conjunto e você tira aquilo que está na interseção. Então, basicamente, assim, se a gente for tentar nortear o estudo de vocês, né, a interseção pega tudo que está nos dois ao mesmo tempo. Então, tanto faz se eu fizer A interseção B ou B interseção A, é a mesma coisa, porque não mudam os elementos que estão dentro. Se eu pego a união, é tudo que está no A e no B. Então, A união B e B união A é a mesma coisa. Eu vou pegar todos os elementos. Agora, na diferença, vai fazer uma diferença a ordem. Quem vem antes. Se eu fizer A menos B e B menos A, vai fazer diferença dentro do seu resultado. Então, se eu for dizer assim para você, olha, lá, qual é a atenção que você tem que ter na hora do concurso? A hora que ele escrever A menos B, eu tenho que pegar todos os elementos que estão no A e tirar aquilo que está na interseção com o B. Toma cuidado, porque tem gente que fala, não tem que tirar tudo que está no B. É que tem elemento que não tem como tirar, porque ele não está no primeiro. Agora, se eu tenho B menos A, eu tenho que pegar todos os elementos do B e tirar aquilo que está na interseção, aquilo que está nos dois ao mesmo tempo. Tá? Então, eu preciso olhar quem é o primeiro intervalo. Para a gente poder representar isso, produçãozinha, manda lá. Então, vamos ver as operações na parte prática, né? Porque a gente falou ali, união, interseção, diferença. Vamos dar uma olhada na parte prática, né? Temos ali, então, dois conjuntos, A e B, já vistos anteriormente. Eu não coloquei ali representação geométrica, a gente vai fazer a representação geométrica para que a gente possa representar, então, as três operações. A gente vai fazer A união B, aquilo que está no A e no B. A interseção B, que é aquilo que está nos dois ao mesmo tempo. Vou fazer para vocês aqui o A menos B. E para mostrar a diferença entre um e outro, vou propor para a gente fazer também o B menos A. Quando você for fazer as operações com intervalos, a minha sugestão para você é, vamos trabalhar sempre da forma gráfica, tá? Eu estou dizendo para você que vamos trabalhar de forma gráfica, óbvio que dentro desse intervalo, mas professor, a união é fácil fazer, olha, o A vai do menos 3 ao 5, o B do 2 ao 6, eu já sei que vai do menos 3 ao 6. Show! Interseção? Show! Mas é para a forma de visualizar, e nem sempre os intervalos vão ser bonitinhos assim, tá? Então, eu vou escrever aqui a forma gráfica do A, vou pôr aqui a minha reta, vou colocar uma reta para representar o A, vou pôr aqui o intervalo B, vou pôr uma reta para o B aqui, imagine que seja uma reta, né? E aí vou pôr cada um desses aqui, A união B, A interseção B, A menos B e B menos A, dentro debaixo dessa reta aqui, né? Nesse slide aqui. Então eu vou pôr aqui uma reta para A união B, vou pôr uma outra reta aqui para A interseção B, vou pôr uma outra reta para A menos B e por último B menos A, certo? Então, produção, troca a cor lá para nós da caneta. A gente vai representar, eu vou reescrever os intervalos A e B usando aquela representação que nós tivemos no slide, 2 slides atrás, né? Para a gente poder enxergar aonde estão esses números. Lembra que ali atrás eu falei para vocês assim, tem que ter uma regra, né, de posição, você tem que tomar cuidado. Como nesse caso a gente vai usar o A e o B no mesmo exercício, a gente tem que tomar esse cuidadinho ali. Então eu vou pôr aqui o menos 3 e o 5, bolinha aberta, aqui 5 e aqui menos 3. E vamos pôr a cobrinha aqui. Quando eu for colocar o conjunto B, lembra, então as extremidades do B são 2 e 6. O meu 2 não pode ficar para a esquerda do menos 3, porque ele é maior que menos 3, e não pode ficar para a direita do 5. O 6 não pode ficar para a esquerda do 5. Então, só tomando esse cuidado, tá tudo certo. Não precisa ser nada muito parelho. Vou pôr aqui, então, bolinha fechada no 2. E aqui uma bolinha aberta no 6.
E aí, eu vou pôr a cobrinha. E aí, o que eu vou pedir para a produção? Uma nova cor para a gente poder agora fazer essas operações. Toda vez que você for fazer essas operações, o que a gente vai fazer? Vai pegar cada uma das extremidades, cada uma das bolinhas que nós temos ali, e a gente vai projetar. Que seria o quê? Pega os pontos e vai colocar para baixo, né? De forma que a gente consiga marcar aquele ponto na reta da operação. Então, tanto para união quanto para interseção, subtração, a gente vai fazer essa projeção, né, de colocar ali os pontos ou os valores das extremidades nas outras retas também. Então, vou fazer a projeção do -3, vou projetar já em todos ele aqui. Projeta. Repara que essa projeção é o -3. Vou projetar o 2 em todas as retas também. Projetar o 2. Vou projetar o 5. Vamos lá. E, por último, projetar o 6. Ficou bem na pontinha o 6, mas não tem problema, tá? Opa, vou marcar aqui. Então, aqui é o 5 e aqui é o 6. Vamos lá. A gente vai falar agora operação por operação, tá? Primeira operação, A união B. Vou pôr nesta reta aqui. Vou fazer uma setinha aqui. União é aquilo que está nos dois, tá? Ah, tá só no A, tá na união. Tá só no B, tá na união. Tá nos dois ao mesmo tempo, tá na união. Se não tiver nenhum dos dois, não tá na união. Então a única coisa que a gente precisa fazer é esse intervalinho aqui que nós temos. Tá em um dos dois? Tá no A ou no B? Não. Então ele não entra na interseção. Esse segundo intervalinho que está aqui sendo mostrado pela canetinha, tá em um dos dois? Tá só no A. Então a gente vai marcar esse intervalo. Próximo, terceiro intervalo, tá no A e tá no B. Então a gente vai marcar ele também. Repara que a gente tá marcando intervalinho. Entre o 5 e o 6, esse próximo aqui, tá em um dos dois? Tá só no B. Se tá só no B, tá aqui na união. Então a gente marcou todo esse espaço aqui. Agora a gente só vem e demonstra quem é a extremidade. A extremidade está no -3 e no 6. Se eu fosse colocar via colchete, né? A gente diz então que A união B vai ser do -3 ao 6, colchete para fora, colchete para fora. Vamos fazer a interseção. Produção, você consegue trocar a cor? Colocar, acho que um verde ali? Interseção, lembrando que interseção é aquilo que está nos dois ao mesmo tempo. Tem que aparecer nos dois ao mesmo tempo. Se só tiver em um, está fora da interseção. Se não tiver em nenhum, fora da interseção também. Tá? Então, mesmo caso. Vou vir nesse primeiro aqui. Está em algum dos dois? Não está em nenhum. Então não está na interseção. Esse segundo intervalo só está no A. Para a interseção tem que estar nos dois. Não está dentro. Esse terceiro intervalinho que está sendo apontado com a caneta está no A, está no B. Então a gente vai poder marcar aqui a interseção. Esse próximo intervalinho só está no B, não está no A, então não está na interseção. E o último não está em nenhum deles. Fechou aqui. Agora, tome cuidado que esse é o caso que a gente tem que olhar bem agora as extremidades. O número 2 está nos dois ao mesmo tempo? Por que eu pergunto isso? Porque o 2 ele tem uma bolinha ali, ele tem uma extremidade. O 2, o elemento 2, pertence ao A? Pertence, porque está entre o -3 e o 5. O elemento 2 pertence ao B? Pertence, porque a bolinha está fechada. Então aqui a bolinha vem fechada também. Quando eu falo da outra extremidade, o 5, o número 5 pertence ao B? Pertence. O número 5 pertence ao A? Não, ele é extremidade com bolinha aberta. Então aqui eu tenho que tirar o 5 como bolinha aberta também. Então se eu for escrever, né, A interseção B, a gente tem ali basicamente do 2 até o 5, onde temos colchete para dentro no 2, colchete para fora no 5. Beleza? Essas são as duas operações mais básicas que nós temos.
Quando a gente vai falar um pouquinho sobre diferença, né, a subtração de dois intervalos, aí a gente precisa tomar um cuidado. Então, A menos B e B menos A gente precisa olhar quem está em primeiro, né? Então, quando eu faço A menos B, eu pego todo mundo que está no A e eu preciso tirar aquilo que está nos dois ao mesmo tempo. Se eu vou fazer B menos A, eu olho primeiro quem está no B e eu tiro quem está nos dois ao mesmo tempo. Então, basicamente, se eu vou fazer o A menos B, eu vou trazer já para cá o A menos B, eu olho o meu A, o A tem esses dois espaços aqui, eu simplesmente tiro quem está no B. Então, eu vou tirar esse pedaço. Então, quem vai sobrar para mim é somente esse pedacinho aqui. Como o menos 3 não estava, ele continua com bolinha aberta. O 2 estava no A e estava no B, bolinha aberta no 2 também. Ou seja, se eu for representar, né, via colchete, A menos B vai ser menos 3 e 2, colchete para fora, colchete para fora. E por último, vou fazer a mesma cor ali, B menos A, que é a mesma operação. Eu vou pegar quem está no B e vou tirar quem está no A. No B era do 2 ao 6. Quem está junto ali é esse espaço. Eu vou eliminar ele. Então, quem vai aparecer? O 5 até o 6. Pergunto, bolinha 5, da bolinha no 5 ali, aberta ou fechada? Era um elemento que estava no B. Ele não está no A porque ele é a extremidade de bolinha aberta. Então, aqui ele vai aparecer para nós, bolinha fechada. E vamos marcar a cobrinha ali. Se a gente for fazer, então, B menos a gente vai ter, começa no 5, vai até o 6, bolinha, colchete para dentro no 5, colchete para fora no 6. Tá certo? Então, aí temos as operações com intervalos. Fecha bem essa parte de intervalo e das operações, porque aparece de tempo em tempo ali nos grandes vestibulares que nós temos dentro do nosso país. Até daria uma dica, professor. Quem está em casa agora, printa a tela para poder lembrar disso. Lembra e vou dar outra dica. Prática. Não adianta, matemática é prática, é repetição. Fazer. Ah, professor, eu fiz uma operação. Faz mais 8, pelo menos. Tá? No gancho, aproveitando, depois da aula tem o que mesmo? Acabou a aula. Foi simuladinho. Tem uma semana para fazer o simulado, que vem tem a resposta ali. E vou dar uma dica adicional. Antes de você fazer o simulado, já treina, para não gastar tempo do simulado querendo treinar no simulado. Vamos passar para a próxima tela. E daí na próxima tela a gente tem plano cartesiano. Plano cartesiano, algo que vocês já trabalharam dentro do ensino fundamental 2 com a prof de matemática, já usaram em outros assuntos. Então no fundamental 2, no 7º ano, no 8º ano, vocês tiveram um trabalho dentro de plano cartesiano, de reconhecimento de par ordenado, quem é o plano cartesiano. No 9º ano, vocês tiveram a ideia de função. Então, plano cartesiano dentro dos concursos, dentro dos vestibulares e dentro da sua prova, já vou dizer, a sua prova do 2º bimestre, tem que ter esse conhecimento. A partir do 2º bimestre, agora você vai ter que ter conhecimento total, porque a gente vai trabalhar com função ainda esse semestre, a gente vai trabalhar no 2º ano, no 3º ano. Então, o plano cartesiano é uma base para vários outros assuntos. Só que é uma base que vocês já trabalharam atrás. Então, a gente vai dar uma corridinha agora com a parte básica para a gente poder citar a parte nova para vocês, aquilo que é novo para vocês. Então, o que é o plano cartesiano? É um plano determinado por dois eixos perpendiculares, ou duas retas numéricas, que nós acabamos de falar sobre reta numérica, os intervalos, né? Então, essas duas retas elas têm um ponto de interseção e elas formam 90 graus. A gente geralmente coloca um eixo na horizontal e o outro na vertical. Nomes: o eixo horizontal, também chamado de eixo X, ou o eixo das abscissas ou abscissas, para você lembrar que o X tem a ver com as abscissas. Tem que lembrar, porque dentro dos vestibulares, dentro das provas de vocês, às vezes o professor vai falar, o eixo das abscissas. Quem é o eixo das abscissas? É o X, é o horizontal. E temos o eixo vertical, que é o eixo Y, também chamado de eixo das ordenadas. Basicamente, se eu fosse te perguntar para que serve o plano cartesiano, vai ser para representação de pontos. Pode passar para o próximo lá, produção. Nós temos ali um plano onde a gente vai localizar pontos desse plano. E toda vez que a gente constrói o plano cartesiano, e temos aqui um plano cartesiano, a gente consegue separar, né, o nosso plano, a nossa folha de papel, em 4 espaços.
Então, esses espaços são chamados de quadrantes. Isso você já sabe, mas só como uma recordação, né? A gente diz esse primeiro quadrante e aí a gente vai no sentido anti-horário. Então, esse é o primeiro, esse aqui já é o segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Um ponto importante é que o ponto de encontro, né, que nós temos dos dois eixos é esse pontinho aqui, nós chamamos de origem. É justamente o zero das duas retas numéricas. Então, para que a gente usa o plano cartesiano? Para localizar pontos. Isso aí foi um trabalho de Descartes lá atrás. Advogado que tem um monte de trabalho dentro de física, biologia, matemática. Então, vamos passar para o próximo ali para a gente poder falar um pouquinho sobre os pares ordenados, né? Eu coloquei agora no plano cartesiano uma malha para a gente poder localizar um pouquinho melhor. Toda vez que a gente falar sobre par ordenado, a gente está falando de um valor para x, que é o eixo horizontal, e um valor para o y, que é o eixo vertical. Então, repare que eu tenho vários pontos. Se eu pegar, por exemplo, vamos pegar esse pontinho aqui e vamos chamar ponto C. Esse ponto aqui, se eu projetar ele no eixo horizontal, ele tem um número. Se eu projetar ele no eixo vertical, eu tenho outro número. Então, a gente coloca um par ordenado, C, ele é representado pelo par ordenado 3, porque o x vale 3 e o y vale 1. Isso é o par ordenado que representa o ponto. Dentro de um vestibular, dentro da sua prova, aí na sua escola, você vai ter essa representação. Eu posso encontrar o ponto e ter que determinar quem é o par ordenado que representa aquele ponto, ou eu posso olhar o par ordenado e tentar achar no plano cartesiano quem é aquele ponto que ele está representando, né? Pontos importantes. Lembra que eu falei dos quadrantes? Primeiro quadrante, x e o y são positivos. Segundo quadrante, agora repara que ele foi para a esquerda, então o x é negativo e o y ele vai para cima, é positivo. Terceiro quadrante, o x é negativo, o y é negativo. Quarto quadrante, x positivo e y negativo. Então, muitas vezes, só de saber quem é o par ordenado, você já sabe aonde está. E muitas vezes, só de saber aonde está, você já sabe algo a respeito daquele par ordenado. Tranquilo? Isso é uma coisa bem básica, coisa que já trabalharam diversas vezes. A parte nova para essa aula vai vir agora. Então, produção, manda lá para a gente poder fechar com chave de ouro o que é importante para você dessa parte de plano cartesiano. Obviamente, você traz toda a base para a gente trabalhar com a distância entre os pontos, né? Por quê? Porque quando a gente vai falar sobre distância entre os pontos, a gente fala muito sobre outras coisas que nós já trabalhamos. Para isso eu vou pegar dois pontos para a gente poder representar. Eu vou pegar esse ponto aqui, vou chamar de ponto P, vou pegar um outro ponto aqui, vamos pegar esse aqui e vou chamar de ponto B. O que é a distância entre esses dois pontos? É o segmento. Eu vou tentar fazer algo bonitinho aqui para vocês. É o segmento que une esses dois pontos aí. Isso aqui é a distância entre os dois pontos. Como é que a gente vai calcular? A gente vai fechar ali um triângulo. Ah, professor, mas toda vez eu vou fechar o triângulo? Não. Tem forma. Se você quiser decorar a forma, você pode. Mas a construção é dada justamente nesse triângulo ali, tá? Então, qual é o triângulo que eu tenho? Eu tenho esse triângulo que nós classificamos como um triângulo retângulo. E a primeira coisa que a gente vai pensar, que eu digo você, dentro da sua prova aí, você vai pensar em Pitágoras. Sempre tem que ser a primeira coisa que você vai pensar. O que é Pitágoras? Triângulo retângulo, Pitágoras. Pitágoras é quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Se eu souber quanto vale os catetos, eu descobri quanto vale a distância, só usando o teorema de Pitágoras. Então, quanto vale esse cateto? Vale 4. Como é que eu sei? Porque o ponto B tem o x5 e o ponto P tem o x1. Do 1 até o 5 a distância é 4. O outro cateto, eu tenho aqui o ponto y do P, né, o y do P é 2, o do B é 5. Do 2 até o 5 subiu 3. Pronto, acabou. Aplicou o Pitágoras, você sabe fazer essa continha ali. Só para representar para vocês, d ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Esse triângulo extremamente utilizado, é o mais utilizado dentro dos vestibulares, dentro das provas.
A gente chama ele de triângulo pitagórico, né? É um dos, ele não é o único. Toda vez que a gente falar em pitagórico, você vai lembrar dele, mas tem outros. Né? Pitagórico é aquele triângulo que os três números, os três lados são números inteiros. Resolvendo isso aqui, 3 ao quadrado vale 9, 4 ao quadrado 16. 9 vezes 16, 25. Se d ao quadrado é igual a 25, obviamente, quanto vale o d? Que número elevado ao quadrado vai dar 25? O d vale 5. Só para a gente fechar, então, como é que a gente pode representar? Thiago, você consegue colocar uma outra cor só para eu deixar a forma e aí a gente encerra? A gente vai pôr a forma ali de forma que você consiga usar em qualquer 2 pontos, tá? Sugestão, se você não decorar a forma, tenta construir o seu triângulo, tá? E aí não tem erro. Toda vez que eu quiser calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, eu vou usar a seguinte forma. Raiz quadrada de XA menos XB. O que é XA menos XB? É a medida de um dos catetos, justamente o que a gente fez ali em cima. Mas, agora a gente vai pôr o Y. Mesma construção. YA menos YB, também elevado ao quadrado. O que é YA menos YB? É o outro cateto. Então, o que nós temos aqui nessa forma, nada mais é do que aquilo que nós chamamos de Teorema de Pitágoras, tá? Sugestão. Lembra que eu falei para você tirar o print, né? A produção falou, tira o print. Essa é a forma de extrema importância. Usa, pratica, faça os exercícios e durante essa semana que você tem agora, faça o seu simulado com muita atenção dentro de intervalos, plano cartesiano e a utilização também dos números, ok? Uma ótima semana a todos e até a próxima aula. E aí, galera, gostaram da aula de matemática? Gostaram da aula de matemática? Foi boa! Não se esqueça que depois da live abre a lista de exercícios de matemática para poder fazer essa lista e mandar muito bem. E é claro, agora chegou aquela hora de nós resolvermos os exercícios de linguagens. Mas antes eu quero lembrar você que a nossa rede adventista tem uma série de faculdades ao redor do Brasil. Quer conhecer mais uma faculdade nossa? Onde você talvez tenha o curso que você sonha está perto da sua casa? Quer conhecer? Então, antes da resolução, fica de olho, porque nós temos aqui mais uma universidade adventista que vai ser mostrada para você agora e rodou o vídeo. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Preparados para a resolução de exercícios? Então vem aqui com a gente no Chave do Enem. A nossa primeira questão vai trabalhar sobre funções da linguagem, ok?
Então, uma dica antes da gente começar a resolver esses exercícios. Dê uma observada sempre no texto. Que tipo de texto é esse? Qual é o gênero textual? Porque isso vai te ajudar a pensar que função da linguagem seria predominante aqui, ok? Então, aqui você vai ver que nós temos uma poesia de João Cabral de Melo Neto a respeito do rio. Quando o rio corta-se de vez o discurso rio de água que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária. Isolada, estanque no poço dela mesma. E porque assim estanque, estancada. E aí ele continua, certo? Então, aqui, provavelmente, se eu estou falando de uma poesia, qual é a primeira função da linguagem predominante aqui que você deveria pensar? Função poética, ok? Então, nós já eliminaríamos aí de cara a alternativa A, B e E. Então, ficaríamos ali entre a C e a D. Vamos ver qual é a resposta? Se você marcou a alternativa C, você acertou. Então, poética a gente já falou agora, mas por que também metalinguística? Porque ele usa o poema para falar da própria construção do poema, quer dizer, do rio, mas usando o poema. Então, ele está usando o código para falar do próprio código. Então, a gente tem aí presente a função metalinguística. Na outra alternativa que nós tínhamos ali, a função poética, a segunda opção seria ali, ó, conativa. O que é a função conativa? É a função apelativa. Em momento nenhum aqui desse texto, ele está tentando te convencer a comprar algum produto ou algum serviço. Então, não teria como ser a alternativa D. Na segunda questão, você vai ver que existe aqui um texto bem informativo e você vai confirmar isso aqui no finalzinho, ó, onde aparecem as informações de onde ele foi publicado. Então, ele foi publicado ali na revista Exame. Quem escreveu foi Mariana Haddad e Aline Rezende, que são coordenadoras do Instituto Semeia. Então, você já vai perceber que aqui é um texto que vai tratar sobre algum tipo de informação. E que informação é essa? Sobre os parques, da riqueza dos nossos parques, ok? Então, pensando nisso, se você observar a pergunta, marque a alternativa correta que aponta a função de linguagem predominante no texto com sua respectiva característica, acho que fica fácil responder, né? Só poderia ser a alternativa D, referencial, uma vez que o texto, dentre outras questões, traz informações acerca dos parques brasileiros e da biodiversidade de sua fauna e flora. A intenção ali, predominante, não é estabelecer algum tipo de contato, que daí seria a função fática, nem ele está usando o código para falar do próprio código, que daí sim seria metalinguística, nem apelativa e muito menos emotiva, ok? Na nossa terceira questão, que vai trazer aqui um texto de Clarice Lispector, a pergunta também é relacionada à predominância de uma das funções da linguagem. Então, vamos rapidinho dar uma lida nesse texto? Olha só, ele se aproximou e com a voz cantante de nordestino que a emocionou, perguntou-lhe: "E se me desculpe, senhorinha, posso convidar a passear?" "Sim", respondeu atabalhoadamente com pressa, antes que ele mudasse de ideia. "E se me permite, qual é mesmo a sua graça?" "Macabea." "Maca o quê?" "Bea", foi obrigada a completar. "Me desculpe, mas até parece doença de pele." Se você estudou bem aí as funções da linguagem, eu acho que também já fica bem evidente o que está acontecendo nesse trecho destacado, certo? Então vamos à resposta? Nós temos aí a função fática da linguagem, pois o fragmento tem como intenção essencial mostrar a manutenção da relação dialógica entre as personagens. Então, alguém tentou estabelecer um contato e o outro contribuiu, continuou aquela conversa entre eles. Isso é próprio da função fática. Não tem ali a função expressiva, nem referencial, com informações, né? É muito menos poética. Ele não está preocupado aqui em como dizer, né? E sim em estabelecer esse contato. E muito menos metalinguística, ok? Nossa quarta questão também vai trazer aqui um poema.
A raça humana é uma semana, trabalho de Deus. A raça humana é a ferida acesa, uma beleza, uma podridão, o fogo eterno e a morte e a ressurreição. Então ele está falando aqui da raça humana, certo? Olha a pergunta. Na composição musical de Gilberto Gil, ali a gente viu que era um poema, mas que foi musicado, né? A função da linguagem predominante qual seria? Metalinguística, poética, conativa, fática ou referencial? E aí, o que você respondeu? Se você respondeu poética, você também está correto. Ele se preocupa em como ele vai falar sobre a raça humana. Então, por isso, ele escolhe as palavras, elas são escolhidas por causa da sua sonoridade, por causa de uma questão estética, e isso tudo vai contribuir para a construção do que ele está querendo dizer ali no texto. Não é metalinguística, e olha só, presta atenção, às vezes existem questões que vão fazer exatamente o que aparece aqui na letra A, ó, metalinguística, pois o discurso denunciador tem como foco o emissor. Então, não é o caso dessa questão, mas às vezes eu posso ter o começo correto e a explicação equivocada. Então, se você sabe o que é metalinguística, você vai saber que o foco da função metalinguística não é o emissor, e sim o código, tá? Então, fique espertinho nessas questões de funções da linguagem, porque às vezes a confusão toda acontece nessas duas partes. Então, observe bem o começo, mas também se isso está relacionado a um elemento da comunicação referente a essa função da linguagem, ok? Na nossa quinta questão, a gente tem esses dois textos, né? Então, nós temos aqui um texto mais informativo, tem um resumo aqui. O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade, a criatividade. Apesar de aclamada pelos departamentos de criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é, de fato, criativo. E ele vai falar um pouquinho sobre a criatividade na publicidade. No segundo texto, ele vai falar o seguinte, ó, ninguém entende melhor de criação do que elas. 13 de maio, Dia das Mães, ok? E a pergunta é, de que maneira o texto 2, que é esse texto publicitário, exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1. E aí, qual que é a alternativa que você respondeu? Se você marcou a alternativa C, você está corretíssimo. A criatividade veio aqui justamente no uso de uma palavra polissêmica, da palavra criação. Criação no sentido de criar e estar relacionado à criatividade, que foi mencionado no texto 1, mas também criação no sentido da relação da mãe com seus filhos, que elas sabem criar muito bem os filhos. Então, essa é a alternativa certa. Não poderia ser a A, porque a intenção aqui, né? Lembra que eu tenho que relacionar os dois textos. Não era fazer menção ao difícil trabalho das mães em criar os seus filhos, mas daí qual seria a relação disso com o texto 1, que fala sobre a criatividade? Nenhuma, né? Muito menos a B, promovendo uma leitura simplista do papel materno em seu trabalho de criar os filhos. De novo, aqui nós estaríamos trabalhando apenas o assunto do texto 2 e não teria relação nenhuma com o texto 1. Então, observe essas pequenas nuances e cuidado para você não se esquecer desse detalhe importante, por exemplo, numa questão como essa, de só pensar no texto 2 e esquecer de estabelecer a relação disso com o texto 1, ok? Na nossa próxima questão, você vai ver que nós temos aí uma lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, leis, vocês sabem que tem o seu jeito próprio de ser. Então, eu vou ler só um trechinho aqui, ó. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes, aquela entre 12 e 18 anos de idade. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo, e assim vai. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde. Aí ele vai continuar falando aí sobre os direitos da criança e do adolescente. E olha a pergunta.
Para cumprir sua função social, o Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta características próprias desse gênero. Qual é o gênero? Lei. Quanto ao uso da língua e quanto à composição textual. Então, eu tenho que pensar na composição desse gênero em relação ao uso da língua e a sua forma de ser, tá? Entre essas características, destaca-se o emprego do quê? Então, vamos à resposta? Se você respondeu letra B, você está corretíssimo. Obviamente, só poderia ser essa, palavras e construções que evitem ambiguidade. Num texto como esse, na lei, não pode haver ambiguidade, porque já pensou se alguém lê a lei e entende de uma forma, outro lê e entende de outra, outro lê e entende de outra forma. Então, para que teria uma lei? Certo? Não teria cumprido a sua função. Essa questão do uso da língua e da composição textual não tem a ver com repetição vocabular para facilitar o entendimento, por exemplo, né? Muito menos expressões informais. Gente, uma lei com expressões informais, tá na cara que isso está errado. D. Frases na ordem direta para apresentar as informações relevantes. Mas veja, isso tem a ver quanto ao uso da língua e quanto à composição textual para cumprir a função social desse gênero, que é a lei, tá? Então, às vezes também, ó, como na letra D, uma parte pode estar correta e a outra parte não. Se você fizer a leitura só do comecinho da alternativa, você pode, de repente, errar uma questão que nem é tão difícil assim, ok? E a última questão de hoje vai trazer também aqui uma poesia, né? Só que essa poesia, essa petição de habeas corpus, ela vai transgredir o rigor da linguagem jurídica. Por quê? Porque habeas corpus é um texto jurídico. Mas ele está em que forma aqui, ó? Na forma de uma poesia, né? O instrumento do crime que se arrola nesse processo de contravenção não é faca, revólver ou pistola, simplesmente, doutor, é um violão. Será crime, afinal, será pecado, será delito de tão vis horrores, perambular na rua um desgraçado, derramando nas praças suas dores? Então, ele está falando ali sobre a ação de compor uma música, certo? O que a gente pode ver, então, desta petição em relação à transgressão do rigor da linguagem jurídica? Qual seria a alternativa certa? Se você responder a alternativa C, você acertou. Demonstra que o jogo de linguagem proposto atenua a gravidade do delito, tá? Então, ele não tinha como intenção, por exemplo, permitir que a narrativa seja objetiva ou fosse objetiva e repleta de sentidos denotativos, até porque está em forma de poesia, né? Muito menos B, mostra que o cordel explora termos próprios da esfera do direito. Gente, nada a ver, cordel e direito, né? Ele está falando em transgredir, você quebrar o rigor da linguagem jurídica através desse habeas corpus diferente que está em forma de cordel, né? Então, não seria isso. Letra D, exemplifica como o texto em forma de cordel compromete a solicitação pretendida. Não era essa a intenção, né? E muito menos esclarece que os termos crime e processo de contravenção são sinônimos, ok? Lembra daquela palavrinha lá do enunciado, ó. Transgredir o rigor da linguagem jurídica. Então, de que forma isso acontece nessa petição? Em forma de uma poesia de cordel, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido e continue estudando, desenvolvendo suas habilidades para que você continue arrasando aí nas suas avaliações, no Enem, futuramente, no seu vestibular. Um abraço para todos e até a próxima. Olá, queridos! Estamos aqui novamente juntinhos para quê? Para corrigirmos as questões do simulado do capítulo 2 da sua apostila. Então, vamos lá, gente. Nós temos essa primeira questão, né, uma questão do Enem, claro, e diz assim no enunciado: a passagem registra um momento em que a expressividade lírica é reforçada pela... O que você marcou? Claro, a resposta D, né? Nós temos aqui
esse lirismo, ele é demonstrado pela afetividade ao noticiar a morte do cantador. Olha lá, vamos ao texto. Quando você vai aqui nesse parágrafo, o braço caiu-lhe, olhou-me algum tempo comovido, depois, saltando para o animal, levou o polegar à boca, fazendo estalar a unha nos dentes. Então vejam que o personagem, o Eulírico não, o personagem aqui, ele o quê? Ele ficou comovido, né? Ele demonstrou uma afetividade quando o braço caiu, enfim, essa foi a reação que ele teve ao receber ali a notícia da morte do cantador. Beleza, gente? Acertaram? Espero que sim, hein? Fácil, tranquila essa questão, né? Questão 2. Olha o que diz o enunciado. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que, lembre-se que nós, neste simulado, estamos trabalhando com questões que abordam gêneros literários e não literários. Beleza, gente? Então, dentro dos gêneros literários, nós vamos ter os textos teatrais, né? Ou seja, a dramaturgia. Então, veja, quando nós lemos esse texto, nós podemos perceber que o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. Então, galerinha, quando você lê esse texto, principalmente ali na estrutura específica do texto dramático, que ele é caracterizado por esses 4 elementos, você vai ver que esses 4 elementos juntam, né? Esses 4 elementos juntam todos esses gêneros textuais que eu mencionei aqui na resposta da letra C. Beleza? Acertou? Essa questão ela é uma questão mediana, hein? Tomara que você tenha acertado. Estou torcendo por você. E agora nós vamos para a última questão do simulado de hoje. Olha o que diz o enunciado. Preencha os parênteses com falso ou verdadeiro, conforme seja falsa ou verdadeira cada uma das afirmações dos textos abaixo. Depois assinale a alternativa que apresenta pela ordem a resposta correta. Então, veja, gente, nós temos aqui 3 textos. O texto 1, se você percebeu, é um texto do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é poeta, então a gente tem aqui um texto, né, que faz parte do lirismo, certo? Gênero literário, né, gênero lírico. E aí eu tenho o texto 2, que é um texto em prosa. Lembre-se que a prosa ela é marcada por parágrafos. E o texto 3, do Antônio Calado, eu também vou ter aqui, né, um texto teatral, ok? Você percebe isso pela própria narrativa, aqui pelo que aparece no texto. Então, vamos ver lá qual que é a ordem, tá? Segundo as afirmações a respeito desses textos. Gente, então, olha lá, os versos do texto 1 apresentam características líricas, será? Será? O texto 2 está escrito em prosa, que tem comunidade básica parágrafo. O texto 3 está impregnado de características dramáticas. A estrofe é a unidade de composição básica da prosa. A prosa presta-se para confissões amorosas, pessoal, a poesia para a criação de personagens e a estruturação de longas narrativas. Gente, qual que é a ordem? Então, as 3 primeiras afirmativas são verdadeiras, as 2 últimas são falsas. Vamos ver por quê. Quando a gente vai no texto 1, o texto 1, ele apresenta lirismo, claro, ele é um poema, né? O texto 2 está escrito em prosa, perfeito, né? Que tem comunidade básica, o parágrafo. O texto 3 está impregnado de características dramáticas. Lembra que eu falei antes? É um texto que faz parte, né, da dramaturgia. Certíssimo. Aí, olha a afirmativa que é falsa. A estrofe é a unidade de composição básica da prosa? Não, né, gente? Ela é a unidade de composição básica do poema, certo? E aí a última diz que a prosa presta-se para confissões amorosas pessoal. Não. Quem presta para confissões amorosas pessoal é o gênero lírico, certo? Ou seja, poema, né? Canções de música.
canções, músicas, olha aí, canções de música, canções, músicas também. Aí nós temos a poesia para a criação de personagens e a estruturação de longas narrativas. Não, gente, isso aqui constitui a prosa. Beleza, meus amores? Então, resposta correta, letra C. Prazer estar aqui com vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!